pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar um pouco para vocês do Jesus muçulmano. E sei que tá passando aí na cabeça de vocês, afinal, o que é o Jesus muçulmano? Para responder essa pergunta, antes de mais nada, eu queria ponderar para vocês que fora do ambiente cristão, a figura de Jesus, o ambiente mais citado é no ambiente islâmico. Há um levantamento feito no início do século XX, que ainda serve de bastante referência, que há cerca de 303 vezes, ou melhor, em 303 textos, o nome de Jesus ou historietas sobre Jesus são relatadas no material islâmico, isso incluindo o Corão. Que esse é o segundo ponto que eu queria estar aqui explorando com vocês. Dentro do Corão, a gente tem série de narrativas sobre Jesus. E para falar a verdade, as narrativas colocam Jesus como uma figura bastante relevante e dentro da tradição islâmica, Jesus só é considerado aí alguém que está atrás de Maomé ou Muhammad. Inclusive há uma surata que diz isso, que deve vir alguém depois dele, né? Jesus estaria na boca de Jesus, isso. Mas é importante a gente tomar um cuidado. Quando se pensa esse Jesus muçulmano, esse Jesus corânico, né, já que a gente está falando especificamente do Corão, em achar que esse Jesus não é uma cópia do ambiente cristão. Então a gente precisa fazer a seguinte pergunta: que ambiente é esse religioso, em pleno contexto ali de século VII, em que se dá, né, o processo de formação ali chamado Islã primitivo, digamos assim, em que faz com que o Islã crie um Jesus, um retrato sobre Jesus, que é o tal do Jesus muçulmano. Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que haviam cristãos e judeus ali, circulando nessa península arábica. Isso a gente pode perceber quando a gente lembra que o Corão fala de figuras como Maria, e aí Maria aparece como mãe de Jesus, e é exaltada a figura de Maria. A gente também percebe quando dentro do Corão se fala muito dos milagres, dos atos miraculosos de Jesus, e sempre são vinculados dentro do Corão como feitos por intermédio de Alá, e também a crítica à estrutura trinitária, e por fim, uma forma de se contar diferenciada sobre a paixão de Jesus, em que é Jesus que é crucificado, mas há uma ilusão ali em que as pessoas são levadas a acreditar por meio de Alá que Jesus teria sido crucificado, mas Alá não permite isso. Então onde está vindo isso? Quais são essas referências literárias, orais, afinal de contas, que vão formar o Corão? Entender esse ambiente, acho importante primeiro ressaltar dois concílios, o Concílio de Éfeso e o Concílio de Calcedônia, que falam respectivamente sobre a natureza de Maria, quem é Maria, afinal de contas, por conta de uma profunda crítica está vindo, né, ser filho da prostituição, ou que Jesus está vindo de um relacionamento conjugal, aí de um possível soldado romano, e outras historietas que vão sendo criadas nesse intervalo de tempo, entre o século I até o século VII. Outro livro está falando sobre a natureza de Jesus, Quem é Jesus, afinal de contas? E isso também vai ser... Então, parece que é um ambiente que forma respostas, foge de respostas para a formação do Corão. O ponto que a gente tem que ressaltar, parece, do ponto de vista literário, haver relações ou estabelecimentos, ou que o Corão, melhor dizendo, conhecia o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Por quê? Isso, inclusive, aparece no título do filme, Jesus, o Espírito de Deus. A gente sabe, né, as fórmulas mais antigas sobre Jesus, não é Jesus o Senhor, mas Jesus, servo de Deus, tal como aparece em Atos 3:13 e Atos 4:27. O que torna muito difícil, em você pensar ou estabelecer uma teologia trinitária, se você passa pelo material lucano. E isso também está presente no material corânico. Então esse seria o primeiro aspecto aí. O segundo aspecto que a gente precisa pensar, o Corão parece dialogar com outros textos que não são aqueles comumente conhecidos por nós. Eu trouxe também, queria citar para vocês rapidinho, Surata diz: e ele será um mensageiro para os israelitas,
e lhes dirá: apresento-vos um sinal do Senhor Jesus. Plasmarei de barro a figura de um pássaro, a qual darei vida, e a figura será um pássaro. Com beneplácito de Deus, curarei o cego de nascença e o leproso, ressuscitarei os mortos, com a anuência de Deus, e vos revelarei o que consumis, o que entesourais em vossas casas. Nisso há um sinal para vós, se sois fiéis. Isso, né? Essa passagem ela é muito interessante porque a gente consegue perceber dependência de textos como da infância de Tomé, Deus, Lucas, mesmo João. Então percebam, a gente tem ao mesmo tempo uma dependência de textos canônicos, mas também material extracanônico. E que a gente também, aqui citei só Tomé, mas a gente poderia encontrar referências ao Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Filipe, outros tantos materiais que estavam certamente circulando naquela Península Arábica, né, que não eram só os que a gente conhece hoje no chamado Novo Testamento. Um outro dado muito interessante no Corão é que não há menção às cartas paulinas. Paulo passa completamente desapercebido. E o que isso significa, gente? Para não me prolongar muito mais. Que o ambiente de formação do Corão, ele é diferenciado, e isso já no século VII. Lembrando que o Novo Testamento, chamado Novo Testamento, o material cristão, já estava fechado, tá? Em pleno século IV. Então, significa dizer que a gente não pode pensar esse material como único, mas que memórias sobre Jesus ainda estavam circulando em diferentes áreas em pleno século VII. Então a gente há percepções distintas sobre esse mesmo Jesus. E por isso mesmo a gente tem a formação aí de um Jesus muçulmano. Para quem quiser saber um pouco mais, essas ideias aqui estão num texto que eu escrevi com o André Chevtarese e a Tainá, tá bom? Aquele livro que eu mencionei no Stories, então vai dar uma olhada lá. E até a próxima, pessoal!